Olá, meus amigos, boa noite a todos. Todos estão me vendo, todos estão me ouvindo bem? Show, só um minutinho, deixa eu ver aqui o negócio. Dá uma assistência aqui. Olá, meus amigos, agora estamos aí, mais uma noite bacana, show de bola. Vamos começar então nossa aula, tá? Deixa eu só aqui ligar o ar-condicionado aqui que tá um calor horroroso. Um minuto, por favor. Olá, show de bola! Agora sim, vamos que vamos. Vamos forte, seguindo aí nossa aula, né? Orientação educacional e pedagógica, legal? E o tema da aula de hoje, nós vamos iniciar, né, falando exatamente sobre o quê? Sobre o famoso projeto político pedagógico. Meus amigos, minhas amigas, o que é o PPP? O projeto político pedagógico nada mais é do que um documento que vai nortear as ações da escola. Como assim, professor Anderson? Um documento que vai nortear a ação das escolas. Isso mesmo, é um documento que vai direcionar a ação de uma determinada escola. Ação como, por exemplo, a estrutura organizacional da escola, os processos de decisão da escola, perfeito? Ou seja, as características gerais da escola, o currículo. Sim, o currículo. Mas, Anderson, o currículo, ele não é definido pela BNCC? Não. Não. O currículo, o núcleo comum é norteado, definido pela BNCC. No entanto, o currículo, ele é formado tanto pelo núcleo comum, quanto pela chamada parte diversificada. E, consequentemente, essa parte diversificada é feita, né, é elaborada pela Base Nacional Comum Curricular. Beleza? E também essa base comum, né, o núcleo comum é a base nacional. E a parte diversificada é pelo projeto político pedagógico, também daquela determinada escola, beleza? Então, obviamente, o PPP, né, é um documento fundamental. Por quê? Porque ele vai direcionar as ações da escola. A parte diversificada do currículo, perfeito? A estrutura organizacional, os processos auditando. Opa, vamos aqui endireitar o áudio. E agora? Melhorou? Som. 1, 2, 3, testando som. Som. De repente algum mau contato. Melhorou? Faz o feedback aí pra mim, Aline, se o áudio melhorou, tá? Pra gente poder dar aí sequência à nossa aula. Sim? Bom, vamos lá. Enfim. Tá, peraí.
som, testando som. São coisas que a gente realmente passa, né? Enfim. Então vamos que vamos, dar sequência. Pois bem, então são características que a gente observa exatamente em relação ao projeto político-pedagógico. Ele vem dentro do quê? Dentro de um pensamento do papel social da escola. Sim, entendemos e a gente vê que a escola ela não é um elemento à parte da sociedade. Ela é um elemento integrante da sociedade. E exatamente por conta disso, beleza? Obviamente, a elaboração do projeto político-pedagógico vai requerer o quê? A participação de todos os membros, tanto da comunidade, quanto da comunidade também escolar, ok? Beleza? Então, é uma coisa importante que a gente tem que saber em relação a esse ponto. E vamos ver aqui o negócio aqui, ó. Vamos ver como é que funciona. Vamos lá. Bacana. Muito legal. Nosso livreto de referência, né? Bem completo, né? Com a teoria importantíssima para cá e para você, né? Pra galera brincar ali e ver bastante. Bom, olha só como está sendo colocado no nosso livreto autoral a questão do PPP. E uma Veiga Passos, né? Opa. PPP, Projeto Político Pedagógico, legal? Olha a charge. Ó. Então vamos lá. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola, né? Característica. Qualidade que não pode ser privilégio de minorias econômicas e sociais, claro. O PPP, ele visa a questão do papel social da escola, né? E outras características estão sendo colocadas ali. E aqui nós vamos ter uma charge, né? Ô criançada, a escola eu deixei de ir faz tempo, mas por que vocês estão me perguntando isso? O que a criançada está perguntando? Olha lá, é o Falcão, você também vai à escola? Aí ele responde isso, né? Criançada, eu deixei de ir faz tempo, porque todos têm que participar do PPP, do projeto político pedagógico, exatamente pela questão da gestão democrática, beleza? Gestão democrática nada mais é do que a gestão participativa. E, obviamente, para a gente falar de gestão participativa, a gente tem que entender que decorre do quê? Decorre da participação de todos, beleza? Característica que nós temos e que a gente vai ver em algumas questões que vamos fazer, beleza? Eu enviei para vocês um material muito bacana, completo. Se eu não me engano, tem 40 questões, está lá esse material. A gente vai fazer algumas e outras é para você praticar bastante em casa, legal? Lembrando que a gente sempre fala isso, eu pelo menos sempre falo isso. Passe em concurso público o aluno que faz questões de prova, exercício. Quanto mais você fizer, mais apto você está para passar no concurso público, legal? Bom, outro assunto que nós vamos falar hoje é o assunto currículo. E nós temos o quê? Primeiro, tipos de currículo. São 3 tipos de currículo. Nós temos o currículo oficial. O que é o currículo oficial? É todo aquele estabelecido pelo sistema de ensino, ok? O currículo oficial, ele é o currículo que a gente chama de conteúdo programático, que a gente
A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, é um exemplo de currículo oficial, beleza? Tranquilo? Outra questão também ligada a isso, no Estado, quem é professor do Estado sabe, é o currículo mínimo do Estado. Ali é um currículo também que a gente considera como currículo oficial. Ou seja, todo aquele currículo estabelecido pelo sistema de ensino, ok? Beleza? Tranquilo? Fluiu, gente? Bacana, né? Legal. Bom, o currículo oculto, que também é chamado de currículo implícito, corresponde a quê? Corresponde à bagagem do aluno. Como os livros falam, né? Eles definem o currículo oculto como que manifestações muitas vezes imprevisíveis dentro do ambiente escolar. Por quê? Por se tratar exatamente da bagagem do aluno, tá? E consequentemente, por se tratar da bagagem do aluno, consequentemente a gente chama isso de currículo implícito, aquele que está dentro, né, do aluno, né? É o chamado currículo oculto, beleza? E o currículo real? O currículo real, que também é chamado de currículo explícito, é aquele que de fato é colocado em sala de aula, beleza? Ou seja, é todo aquele conjunto de situações que decorrem tanto da relação do docente com o discente, quanto as questões que são planejadas e outras que fogem também da relação do planejamento e que são colocadas em sala de aula. Então, é o que nós chamamos de currículo real ou também currículo, tá, explícito. Maneiro? Fluiu? Delicinha, né? Show de bola, bacana, maneiro. Vamos que vamos. Legal. Lembrando a todos, né, que essa semana a gente tem um feriadaço aí, mas dia 12 teremos o nosso projeto de exercício. São mais de 80 pessoas inscritas nesse projeto. Provas anteriores da IBAN, apenas R$20. Você não se inscreveu? Corra, porque já é agora na quinta-feira, beleza? Tranquilo? Show de bola, vamos que vamos, beleza? Muita vitamina C, muita alimentação saudável para a gente aguentar nesse ritmo aí até a prova. Legal? Bom, meus amigos, característica que a gente tem em relação à questão do currículo. Outro assunto também que é importante falarmos de currículo, que também cai em prova, é a chamada teoria do currículo. E quanto à questão da teoria do currículo, nós podemos colocar e pontuar o quê? 3 teorias importantes, que é a teoria do currículo não crítico, tá? A teoria do currículo crítico e a teoria do currículo pós-crítico, tá? A teoria do currículo não crítico corresponde ao quê? Corresponde exatamente, né? Ou então acrítico, né? Corresponde exatamente ao quê? Corresponde exatamente a um currículo tradicional, tecnicista, a um currículo liberal, ou seja, a todo aquele pensamento de construção do currículo baseado na preparação moral do educando para ocupar o seu papel na sociedade. Ou seja, é o currículo da manutenção do status quo, ou seja, o currículo da manutenção da ordem social vigente, como ela se apresenta. Um currículo que é conservador, que pretende o quê? Manter a conservação da ordem social como está sendo apresentada. Então, claro, gente, é um currículo obviamente defendido pela elite. É um currículo que a gente vê a manifestação em colégios tradicionais,
que basicamente são voltados para quê? Para a manutenção de uma ordem social que se apresenta aí como a gente observa, beleza? Legal? Somado a isso, nós temos a questão do currículo crítico, cujo principal pensador desse currículo crítico é Paulo Freire, que é um currículo libertador, que é um currículo transformador, que é um currículo que entende a escola como um elemento de transformação social, ou seja, mudança das relações sociais. É aquele que enxerga a escola com o papel de quê? Com o papel de mudança. Mudança do status quo. Ruptura com o sistema. Beleza? Exatamente por conta disso, isso é chamado também de um currículo progressista, de um currículo libertador, corresponde exatamente ao quê? A essa questão de enxergar a mudança social por meio da educação. Beleza? Que é basicamente um currículo que ganha força no Brasil nos anos 60. Contrapondo as exigências da ditadura militar da manutenção da ordem social vigente, que era a do currículo tradicional. Tá? E, obviamente, né, temos esse currículo chamado currículo crítico. Tá? Somado a isso, nós temos o currículo pós-crítico. O que corresponde ao currículo pós-crítico? O currículo pós-crítico, ele é definido pelo César Kuhl como vozes aos silenciados. O que seria dar voz aos silenciados? Seria dar voz a todos aqueles que foram calados ao longo da história da educação. Aí você pergunta, Anderson, quem foi calado ao longo da história da educação? Meu Deus, é melhor falar quem não foi calado ao longo da história da educação. Até porque a gente tem uma educação historicamente excludente. E, consequentemente, por ser excludente, a maior parte das pessoas foram silenciadas. Então, por conta disso, esse currículo pós-crítico, ele veio para dar voz, para dar luz, para dar protagonismo a todos aqueles que foram calados ao longo da história da educação. Quem? Minorias. Minorias como? Minorias de participação. Negros, mulheres. Questões da sexualidade é tratado nesse currículo. Beleza? Você há de concordar comigo que sexualidade sempre foi um tabu. Até hoje é um tabu. Você vê que até hoje as pessoas têm um medo, até a escola tem um medo de trabalhar com sexualidade, porque somado à imbecilidade das pessoas, as pessoas entendem sexualidade como estímulo ao sexo. Um estímulo, há de concordar comigo, para uma coisa que não precisa de estímulo porque já tem seu estímulo próprio, não é? Mas, enfim, como a maioria, como Nelson Rodrigues dizia, os idiotas vão herdar o mundo não pela capacidade, mas sim pela maioria. Então, realmente, é complicado, É como você enxugar gelo, literalmente, Mas, o que ocorre? Ocorre que, consequentemente, esse currículo fala disso. Esse currículo fala de gênero. Você há de concordar comigo que, até hoje, as mulheres foram colocadas à parte da sociedade. Você vê que, a título de representatividade, você tem uma sociedade machista, até hoje, não é? Instituições machistas, um machismo estrutural. O mesmo acontece com a questão do racismo, que é um racismo histórico, estrutural, porque está preso
junto à estrutura da sociedade como um todo e, consequentemente, né, a gente tem essa relação bacana, né? Que eu estou explicando para a galera, tem que ser discutido isso. Isso tudo é discutido no currículo pós-crítico, né? Questão do meio ambiente, né? Tô aí com uma camisa em homenagem ao nosso planeta, Terra, né? Mas o que acontece? Pô, você é de concordar comigo que o meio ambiente não foi discutido em nenhum currículo, nenhum crítico, nem muito menos o não crítico. E você há de concordar comigo que o meio ambiente é uma coisa hoje que está aí, ó, real. As problemáticas que envolvem a questão ambiental estão aí. Então, obviamente, claro, evidentemente, é um tema que tem que ser discutido. Portanto, foram silenciados ao longo da história. Foram silenciados ao longo da história. Não é? Eu lembro que a primeira vez que eu vi alguém falar sobre falta d'água no Rio de Janeiro, eu era criança, iniciando aí na adolescência, mas eu tenho memória, eu lembro que as pessoas riam de deboche, não é? E passou-se os anos e isso comprovou exatamente isso. Então você há de concordar comigo que isso tem que ser discutido. Por isso, é discutido aonde? No currículo pós-crítico, que é exatamente o currículo da voz aos silenciados, a todos aqueles que foram silenciados ao longo da história, né, da educação, e consequentemente devem ganhar voz em relação a isso, ok? Beleza? Pontos muito importantes que nós temos que entender também sobre o currículo, e vamos ver um pouquinho isso aqui agora. Vamos lá. Olha que legal. Lá no nosso livreto, que é o material mais completo, aquele para você sentar e ler, bem resumido, direto, objetivo, né? Sem enrolar, tá? Você lendo esse material, fazendo as questões, vai fazer uma excelente prova, beleza? É aquela máxima. O aluno tem que fazer a sua parte, né? E a parte do aluno é isso. É estudar. Não tem fórmula mágica para passar em concurso público, né? Olha que coisa interessante aí, ó. A chargezinha. Ah, esse aqui é o assunto currículo, tá vendo? Começa aqui em cima, ó. Teorias do currículo. E vai descendo, falando, né? Detalhadamente, aí, com os autores aí sendo citados, não é? E, consequentemente, a gente, né, fala aí sobre isso, tá? Cara falando ali questão do substantivo coletivo, que eu acho que todo mundo aprendeu. E o tema é coisas inúteis que aprendi na escola. Tem certeza que isso vai servir para alguma coisa? Fique quieto e decore. Ou seja, não se discute o currículo, né? Então, claro, não preciso nem dizer, mas já estou dizendo, galera, é uma galera inteligente, que está assistindo minha aula, meus colegas aí pedagogos, beleza? Tranquilo? Pô, o que ele está fazendo? Exatamente uma crítica ao currículo tradicional, aquela forma de currículo que é a manutenção do status quo e que tu não tem nenhuma preocupação com a importância para a vida da pessoa, a importância e o significado que aquilo pode atribuir para a vida daquela pessoa. Beleza? Legal, né, galera? Muito bacana. Ponto muito legal, tá? E que, obviamente, tá? Obviamente, temos que falar e pontuar bem sobre isso. Legal? Dúvidas? Perguntas? Colocações? Comentários? Bate-papo, gente? Fluiu? Maneiro?
Show, né? Bacana. Muito legal. Coisas que a gente temos que entender, né? E que obviamente cai em prova, né? Cai em prova. Vai cair na sua prova. E, enfim. Temos que colocar aqui pontuar. Legal? Tranquilo? Outro assunto também muito interessante, importante, que ficou para a aula de hoje, a famosa Base Nacional Comum Curricular. Vamos entender um pouco da Base Nacional Comum Curricular, até para a gente poder fazer alguns exercícios que estão ali para a gente exatamente praticar, cair em prova, e outros vão ficar para a galera depois fazer mais detalhadamente. Legal? Bom, BNCC. A BNCC é um documento que define as competências essenciais do que deve ser ensinado nas escolas, ok? Como assim, professor Anderson? As competências essenciais. A BNCC, ela nasce dentro do princípio da equidade, que é o princípio do equilíbrio. Isso mesmo, equilíbrio. Por quê? Porque você há de concordar comigo que a educação no Brasil sempre foi desequilibrada. Não estou dizendo que hoje está equilibrada, mas hoje, pelo menos, há um esforço maior pelo equilíbrio. Como assim há um esforço maior pelo equilíbrio? Porque antes da BNCC, e eu me recordo bem disso, né? Afinal de contas, sou professor já há 31 anos, então LDB, BNCC agora já mais no final, né, que 2017, a BNCC, dezembro de 2017, eu peguei tudo isso já sendo professor prático, né, estando ali na vivência. Bom, e como era antes da BNCC? Antes da BNCC era o famoso bom senso do professor. Como assim um bom senso do professor? O professor dava o que queria nas escolas. Eu me recordo que quando eu assumi minha primeira matrícula pública como professor do Estado, consequentemente, ao entrar, fui falar com o coordenador, o diretor da escola, né? E ele me informou que ali eu daria a matéria que eu quisesse. E muito me surpreendeu essa resposta, por quê? Porque eram turmas de primeiro, segundo, terceiro grau, terceiro ano do ensino médio, e queriam, talvez, né, ali prestar vestibular, e que obviamente, se não tivesse um cronograma a ser seguido, não estaria condizente com o que eles iriam querer fazer de prestar o vestibular. E tinha um conjunto de absurdos. Tinha professor que dava a mesma matéria, a mesma prova, para o primeiro, segundo e para o terceiro ano. Enfim, era dessa forma que a gente via as escolas, tá? Sendo que isso mudou, começou a mudar. Por quê? Porque a BNCC, ela cria uma competência comum, que é o núcleo comum, que é para todas as escolas do Brasil. Claro, até por conta disso, ela não é a definidora do currículo. Ela norteia a construção do currículo, tá? Por que ela norteia? Porque o currículo, como nós sabemos, ele é formado pela parte diversificada e pela parte comum, que é a BNCC, a parte comum. Beleza? E a parte diversificada, então, obviamente, a BNCC ela vai dar essa flexibilidade para que haja essa parte diversificada, né? Mas, obviamente, tá? Ela define ali o núcleo comum. Exatamente para quê?
para que o cara que esteja lá no Acre tenha a mesma competência essencial do indivíduo que está tendo aula no Flamengo, em Botafogo. Para o cara que está estudando nos Jardins, bairro nobre de São Paulo, ter a mesma competência do indivíduo que está estudando no interior de Mato Grosso ou no Xingu, no Pará. Beleza? Tranquilo? Então, como o Brasil é um país de grandes complexidades, e é isso que eu estou dizendo, consequentemente, obviamente, você vai ter uma parte diversificada que deve ser respeitada, né? Mas, obviamente, dentro de um princípio de equilíbrio, de equidade, há necessidade de haver esse núcleo comum, tá? Essa competência essencial. E claro que, consequentemente, tá? Consequentemente, você tem exatamente essa relação que estamos empregando aí, beleza? Que estamos empregando e que, claro, evidentemente, são situações que convergem para o que cai e vai cair, evidentemente, em sua prova, tá? Características que remontam a isso. Legal? Visto isso, claro, nós temos as 10 competências essenciais da BNCC, que são competências que vão partir desde a questão da cultura, do autocuidado, até questões relacionadas à ética, à inclusão, à democracia, tá? Vamos ter exatamente a questão relacionada à educação infantil, que na educação infantil você vai ter direitos de aprendizagem e campos de experiência, diferente do ensino fundamental e médio, né? O ensino fundamental e médio, que nós teremos ali o quê? As chamadas áreas de conhecimento, linguagens, matemática, ciência e natureza, ciências humanas e sociais, e no caso, isso ensino médio, no caso do ensino fundamental, isso acrescido do ensino religioso, lembrando a todos, tá, que o ensino religioso é de matrícula facultativa, beleza? Facultativa. Então são características que nós iremos ter de grande importância, né? E que, obviamente, decorrem de tudo isso. Legal? Maneiro? Tranquilo? Show de bola, né? Muito bom, muito legal. Aline, dúvidas, perguntas, colocações? Levantou a mão? Fala comigo. Isso, a matrícula é facultativa exatamente por quê? Por causa da laicidade do Estado, né? A gente tem que entender que o Brasil é um país laico, então, consequentemente, a gente não pode obrigar as pessoas nem a terem religião, né? Graças a Deus, né? Ok? Então são situações, tá? Que a gente vai observar, tá? De grande importância, tá? Beleza? Muito bom, né? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos? Bem, amigos, o que nós vamos fazer? Vamos ver algumas questões agora de prova. Tá aí pra galera, né? Vamos resolver pelo menos agora umas 4 questõezinhas. E, obviamente, vou deixar o restante aí pra galera também, né, poder aí se
deliciar com essas questões, né? Não vamos perturbar muito a mente do povo. Ah, essas aulas aqui de gravação, olha que maneiro. O que eu fiz? Peguei algumas aulas aí anteriores que nós tivemos, né? Aulas novas para a banca IBAN e dei pra galera aí de bônus. Bônus extra, né? Então, é bom porque sou eu mesmo que tô dando essa aula, mas às vezes a gente sempre fala uma coisa a mais, né? Uma cor diferente. Até porque minha aula, embora seja planejada, para o pessoal não achar que é bagunça, mas é uma aula muito de cabeça, né? Assim, a aula é diferente uma da outra, né? Porque o aluno pergunta e tal, e eu vou, às vezes, conduzindo de outra forma, não é? Não é aquela coisa ensaiada, memorizada. É uma aula meio visceral, né? Vamos dizer assim. Então, uma aula que realmente ela acaba muitas vezes a gente falando mais uma coisa do que outra. Então tá aí de presente pra galera. Isso aí tava fora do pacote, mas foi dado aí pro pessoal, tá bom? Pois bem, questão número 1. De acordo com Libânio, o projeto político-pedagógico é um documento que detalha objetivos, diretrizes, ações do processo educativo a ser desenvolvido na escola, expressando a síntese das exigências sociais, legais do sistema de ensino, os propósitos e expectativas da comunidade escolar. Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Ok? Assinale a alternativa correta. Vamos lá. Na elaboração do PPP, com qualidade, articulação, confiança e apoio entre a equipe diretiva e os professores da escola são desnecessários, completamente absurda. Eu acredito que essa daí não exige nem comentários, né? PPP pode ser desvinculado do currículo escolar? Óbvio que não. Tem que estar totalmente vinculado ao currículo da escola. Resposta letra C. O PPP deve envolver a comunidade escolar? Sim. Contemplar o diagnóstico da realidade? Sim. Favorecer o diálogo e a cooperação? Sim, sim, sim. Resposta letra C de coração, meu irmão. Olha o coração, olha o coração, olha o coração. Aí, ó, tá vendo? Ó, tem várias outras pra galera se deliciar, né? Pô, olha essa daqui, ó, questão 3. Com base no DCN, a escola elabora seu currículo, baseado nas especificidades da sua comunidade, claro, papel social da escola. Para construir o PPP, o papel desse planejamento coletivo nas práticas pedagógicas de cada professor não deve, ou seja, o que não deve ter, ok? Ser oferecido com critério, de maneira coerente com o projeto político da escola. Isso deve. Então você está procurando o que não deve. Logo, não é essa. B. Ser alinhavado com o projeto político-pedagógico de uma unidade escolar de outra comunidade, ou seja, pô, se o troço é voltado para a questão da comunidade local, eu vou pegar de outra comunidade, no famoso recorte-cole, como infelizmente na prática é assim, claro que na teoria vai estar errada. Obviamente a resposta errada é letra B de Brasil, letra B de Bombril. Aí tem várias outras, tá vendo, ó? Várias questões de fixação, cara, para você chegar lá, fazer, ó, todas as questões. Tu vai ficar fera, meu irmão. Fera, fera, fera.
Beleza? Fazer aqui mais essa aqui, a questão 7. O projeto político-pedagógico é um documento que define as diretrizes, métodos para que a instituição de ensino atinja os objetivos a que se propõe. O documento não deve trazer em detalhes todos os objetivos e diretrizes e ações que serão valorizados durante o processo educativo. Fim último da escola. Nesse sentido, o PPP precisa expressar claramente a síntese das exigências sociais e legais da instituição e os indicadores e expectativas de toda a comunidade escolar. O PPP funciona como um guia para ações a serem desenvolvidas na escola. Fundamentalmente, deve constar com clareza, tá? Com clareza, os valores da instituição, sua situação presente e os caminhos que serão tomados para superar o que ainda não estiver bom. Nesse documento, deve ficar assegurado o quê? O que deve ficar assegurada nesse documento? Óbvio que é a cultura da escola. Resposta letra E. Bacana, né, gente? Maneiro. Tá vendo, ó? Várias que vão falar sobre isso. Ó. Quantidade de questões enormes pra galera praticar. Todas estão com gabarito, eu vou fazer mais uma, tá? Aí o gabaritozinho no final, ó. Tá? Vamos fazer essas duas finais aqui, a 23 e a 24. De acordo com o PCN, toda política curricular é uma política cultural, pois o currículo é fruto de uma política cultural, fruto de uma seleção de produtos e saberes, campo conflituoso de produção da cultura, de embate entre pessoas concretas, concepções de conhecimento e aprendizagem, forma de imaginar e perceber o mundo. Assim, as políticas curriculares não se resumem a propostas e práticas em documentos escritos, mas incluem o quê? O que vai incluir nessas questões que estão sendo colocadas aí? Letra A. Processos de planejamento vivenciado, reconstruído em múltiplos espaços e múltiplas singularidades do corpo social da educação. Resposta letra A de amor. Ok? Característica que você tem aí, muito importante. E a saideira, questão 24. O objetivo principal da BNCC. Galera, ó, não é o que é a BNCC. É qual o objetivo. Ou seja, qual o objetivo da BNCC? Tá? Resposta, letra B de Brasil, B de Bombril. Quer ver? Promover o desenvolvimento integral dos estudantes em suas dimensões cognitivas, sociais, emocionais, culturais e física. Ou seja, desenvolver integralmente, na sua plenitude, os estudantes. Beleza? Tranquilo? Meus amigos, minhas amigas, dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papo, gente. Fluiu? Bacana? Maneiro, né? Muito legal. Show de bola. Então essa aula vai estar disponibilizada para vocês amanhã, beleza? Já na parte da manhã estará disponibilizada para que você possa ver, rever quantas vezes você quiser, beleza?
Beijo do professor Anderson. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau.